reformando o altar para que o Senhor receba a oferta. Irmãos, esta semana, dia 31, é um dia bem propenso, bem propício para pensarmos numa reforma. E se você precisa de uma reforma na sua casa, não é essa reforma que eu estou falando, mas dia 31 é comemorado o dia da reforma protestante, 502 anos, né, de reforma. Parece que foi ontem, mas são 502 anos. E precisamos parar para pensar, será que mudou? Ou o que mudou? O que mudou na vida da igreja do Senhor Jesus? O que mudou na nossa vida através dessa reforma? Algumas coisas, com certeza, né, hoje precisam de uma nova reforma. Às vezes você faz uma reforma na sua casa, mas o tempo se passa e daí a pouco você percebe que precisa reformar de novo. Eu entendo que a igreja do Senhor Jesus hoje, ela precisa de uma nova reforma. Ela precisa de um rumo mais voltado para a presença do Senhor Jesus em alguns pontos. Principalmente na adoração, principalmente alguns pontos como adoração, comunhão. Deixarmos que Deus controle a nossa vida, deixarmos que Deus cuide realmente de nós como igreja. E a reforma protestante, ela nos convida a isso, a pensarmos que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa parar e analisar, será que nós estamos precisando de uma nova reforma? É hora de pararmos para pensar nisso, aproveitando, né, o dia da reforma protestante. 1 Reis, eu não vou ler o capítulo todo, né, de 1 Reis 18, de 1 a 40, mas só posicionar os irmãos no contexto, tá? É quando Elias prepara ali o seu altar. Ele convoca todo o povo, né, para um encontro onde ele desafia os profetas de Baal. E nesse desafio, né, dos profetas de Baal, ele convoca ali todo o povo para estar presente e ali ele desafia, né, o povo a servir a Deus ou a Baal. Mas, diante dos profetas de Baal, ele coloca um desafio para que eles oferecessem a Baal o seu sacrifício. Para que eles oferecessem a Baal o seu sacrifício. E depois, então, ele ofereceria o sacrifício dele. Mas, irmãos, o que me chama a atenção nesse texto, né, é que ele poderia colocar o sacrifício dele em cima do altar do jeito que estava, após o primeiro sacrifício dos profetas de Baal. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso porque ele entendeu que aquele altar não era digno de receber do jeito que ele estava uma oferta para Deus. Uma oferta para Deus. E ele então restaura primeiro o altar. Por isso nós entendemos que precisamos reformar o altar para que o Senhor receba a oferta. Eu não sei como está o seu altar, não sei o seu conceito de altar nos dias de hoje, mas alguns chamam essa parte aqui do altar de altar, né, onde o pastor prega. Algumas pessoas definem essa parte dizendo que isso aqui é o altar do Senhor. Mas eu quero convidá-lo a pensar que a sua vida é o altar. A sua vida é o altar. E neste altar que é a sua vida, você coloca uma oferta de adoração. Você coloca uma oferta de comunhão. Você coloca uma oferta de submissão. E para que Deus receba esta oferta no seu altar, que é a sua vida, que é a minha vida, esse altar, ele precisa estar diante de Deus de uma forma agradável. Porque não adianta eu colocar a minha oferta no altar e não estar em paz com meu irmão, e não estar em paz com meu Deus. Esta oferta precisa ser agradável a Deus também. Então ali nós vemos o altar antigo, né, do Velho Testamento, e aqui um outro altar, mas a sua vida é o altar, onde Deus se aproxima para receber aquilo que você coloca como oferta ao Senhor. Não estou falando aqui de dízimos e ofertas não, mas falo de adoração, falo de submissão, falo de louvor, falo da sua vida no relacionamento com Deus. Estas coisas são colocadas no nosso altar como nossa vida. Por isso nós precisamos analisar como está a nossa vida, como está o nosso altar.
O último altar do Velho Testamento que nós podemos entender é a cruz de Cristo, onde Cristo ele se permitiu ser colocado ali, naquele altar, por amor a nós. A partir daquele altar que foi a cruz, não precisaria mais o povo de Deus colocar sacrifício em outro altar qualquer, porque Jesus foi o sacrifício maior. Ele foi o sacrifício maior ali, não haveria mais necessidade do homem colocar um sacrifício em outro altar, para que o homem pudesse restabelecer a sua comunhão com Deus. Era preciso que olhasse para aquele altar, que era a cruz de Cristo, e aceitasse aquele sofrimento, aceitasse Jesus Cristo como Salvador. Então a sua comunhão com o Pai, a sua imagem estaria restaurada. Aquela imagem que foi quebrada lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. A imagem de Deus no homem, ela foi quebrada, ela foi ofuscada. E quando nós olhamos para esse altar que é a cruz de Cristo, e entendemos que ali estava o nosso Salvador, e o aceitamos como nosso Salvador, essa imagem é restaurada. E nós passamos a ser novamente imagem e semelhança de Deus como criados lá atrás. Porque toda ação ali foi quebrada. Toda ação para ofuscar a imagem do homem, a imagem de Deus no homem, ela ali foi quebrada. Aquele altar não tinha ninguém que pudesse ser colocado ali como o sacrifício. E Deus coloca ali o seu Filho, Jesus Cristo, para que ele fosse ali, né, a oferta, fosse ali, né, o sacrifício. E nós precisamos entender isso. O altar de Abraão foi o melhor que ele pôde construir. Qual o valor do sacrifício de Abraão? Quando nós olhamos para outros altares que o Velho Testamento cita, né, nos vem à mente esse altar que Abraão construiu para colocar ali a melhor oferta que ele podia ofertar ao Senhor. Ele constrói um altar, não vamos, né, ficar preso aqui na forma do altar, como ele construiu, mas eu quero ficar preso na oferta que Abraão colocou sobre aquele altar. Foi a melhor, colocaria sobre aquele altar, né, e executaria ali como sacrifício. Ele colocou o melhor que ele tinha ali. E Deus o impediu, porque Deus olhou para o seu coração e não deixou que ele executasse seu próprio filho naquele altar. O altar de Abraão foi o melhor que ele pôde construir. E a sua oferta também foi a melhor. Mas os dois principais altares da Bíblia, para mim, no meu entendimento, é o sacrifício de Abraão e o sacrifício que Deus permitiu Jesus na cruz. Esses dois altares, né, eles têm muita coisa em comum, porque Isaac é considerado como um tipo de Cristo, aquela representação de Cristo lá no Velho Testamento, porque ele seria colocado ali no altar, ele seria sacrificado, mas Deus permitiu que Jesus Cristo fosse até aquela cruz, porque ele era o Cordeiro e não tinha outro que o pudesse substituir. Olha a diferença entre o sacrifício que Abraão estava preparando e o sacrifício que Deus estava preparando desde o início. Abraão, quando chega diante daquele altar, prepara seu filho, coloca naquele altar, o anjo brada para ele e diz: olha, não executeis seu filho, não leve isso até o fim, porque Deus olhou dos céus para ele e viu que o coração dele estava obediente a Deus. Era isso que Deus queria dele. E ele então olha para o lado, né, olha e vê o cordeiro, queria substituir Isaac naquele sacrifício. Mas qual a semelhança de Jesus? Jesus também foi colocado naquela cruz, porque era o único cordeiro que poderia estar naquela cruz para morrer em nosso lugar. Mas não havia outro substituto. Não havia outro substituto. O anjo não desceria ali e diria: olha, tire ele, soldado, e coloque outro, né? Coloque o cordeiro, não coloque outro homem. Não haveria outro para substituir Jesus naquela cruz. Aquele altar da cruz foi o maior dos altares. E não hoje, nós não precisamos mais, né, colocar ofertas, colocar sacrifícios de animais em altar. Né? O homem não precisa fazer isso para se relacionar com Deus novamente, porque Jesus Cristo ali foi o último dos sacrifícios, o maior, o melhor, né? O suficiente para nos ligar novamente a Deus. A ideia que o povo tinha no Velho Testamento era que o cordeiro que era oferecido
o ofertante deveria substituir o cordeiro, a vida do cordeiro. Por isso que, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque havia uma ideia naquela sociedade que, ao ofertar um cordeiro, aquele ofertante deveria assumir a vida do cordeiro. Assumir a vida não no sentido de se tornar um animal, mas o cordeiro tinha que ser puro, santo, imaculado, sem problema, sem defeito. Aí ele seria ofertado a Deus. Quem ofertasse deveria assumir essas características do cordeiro: ser santo, ser puro, ser imaculado, sem defeito, estar ali de forma que agradasse a Deus. E quando olhamos para Jesus na cruz, nós também precisamos assumir a vida que Jesus viveria como se ele estivesse conosco. É por isso que Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Entendendo o altar de ontem e de hoje, a sua vida é o seu altar. O último altar, os dois principais altares. Elias, o profeta, Elias então desafia o povo. Elias volta-se para o povo e diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se é Baal, segue-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Porque Elias colocou o povo praticamente, podemos dizer, encostado na parede. Olha, vocês têm que escolher: ou segue a Deus ou segue a Baal. Era a decisão que o povo tinha que tomar naquele momento. Meus irmãos, ali estavam os bons profetas, o bom profeta, e os maus profetas. Por que maus? Porque eles serviam a Baal. Martin Luther King tem uma frase onde ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Muitas das vezes os bons têm se calado nos dias de hoje. Bons profetas, bons pastores. Ah, pastor, mas existe mau pastor? Não sou eu que digo, não é a Bíblia que diz. E quando os bons estão se calando nos dias de hoje, eles estão correndo o risco de amanhã serem respingados pelo que nós temos visto no Evangelho nos dias de hoje. Algumas coisas têm acontecido e vai respingar naqueles bons pastores que estão hoje calados, por não se posicionarem. Às vezes por não quererem, não pensar em arrumar problema para si. E às vezes até isso é bom, porque quando você arruma um problema para si, você fica marcado. E alguns não querem ou se preocupam com isso. Em parte é bom, mas em parte também é ruim. Porque esse silêncio, amanhã ou depois, vai respingar na igreja do Senhor Jesus. Vai respingar nesses pastores que estão calados no dia de hoje. Os profetas de Baal, eles tentaram chamar a atenção do seu Deus, de Baal. E eles começam ali um ritual para que Baal pudesse atentar para o sacrifício que eles tinham colocado sobre o altar. Eles começam a se cortar, começam a dançar, começam a invocar Baal, e aquilo ali vai desde amanhã até um determinado horário do dia. Eles já estavam ali cansados, já estavam todos cortados. E se você olhar essa imagem, você vê que algumas pessoas nos dias de hoje ainda fazem essa questão da mutilação própria, se automutila para tentar agradar aos deuses que eles servem. E hoje os adolescentes também estão fazendo isso, se cortando, se mutilando para tentar agradar alguém, ou algum deus, ou algum demônio qualquer. Então aqueles homens, eles se mutilavam para que Baal pudesse responder aos seus louvores, às suas orações naquele momento. Mas em determinado momento do dia, mudou-se a história, com a resposta de um Deus que não contempla o altar de seus adoradores do altar. Qual a resposta de um Deus que não contempla o altar de seus adoradores do altar? Vocês estão diante do altar de Deus, que é o seu altar, a sua vida. Estão adorando a Deus. Mas qual é a resposta que Deus tem dado para você? Ali eles estavam diante do altar, colocaram o sacrifício ao seu Deus no altar, estavam buscando a Ele, mas Ele não respondia. Por quê? Era um Deus criado pela mão dos homens. Era um Deus que não tinha o poder para ouvir, para falar, para fazer nada. Mas nós servimos a um Deus que responde às nossas orações. E esse texto ele é muito forte e chama muito a minha atenção, porque Elias vai trabalhar de uma forma
Não que ele estivesse duvidando, mas que ele não nos responde quando a vontade dele é não atender a nossa vontade. Ele não nos responde quando o nosso tempo não está diante do tempo de Deus. Aí nós olhamos para ele e também nos decepcionamos, porque não sabemos esperar a vontade de Deus, não sabemos esperar o tempo de Deus. É preciso que aprendamos a isso, esperar o tempo de Deus. Por que Elias analisou o altar após o sacrifício anterior? Por que Elias analisou o altar? Eu paro para pensar naquele altar, depois que os profetas de Baal colocaram ali o seu sacrifício, fizeram todo aquele ritual, aquele altar já quebrado, já despedaçado. E eu fico pensando, por que Elias quis restaurar aquele altar? Porque o altar para ele era importante, tanto quanto a oferta que estava sobre o altar. O altar para Elias tinha tanta importância como a oferta que ele colocaria sobre o altar. E o altar das nossas vidas tem tanto valor para Deus quanto a oferta que nós ofertamos a Ele sobre esse altar. É preciso que a gente entenda isso. O altar precisa estar, de certa forma, agradando a Deus também. É preciso analisar o nosso altar dia a dia, mês a mês, hora a hora. Será que o nosso altar está agradando a Deus? Ou nós queremos apenas colocar uma oferta maravilhosa, uma oferta boa, uma oferta onde vai agradar o pastor, agradar a igreja, agradar o irmão que está do lado? Mas como é que está o altar? Elias analisou aquele altar e a conclusão que ele chegou foi: eu tenho que reformar esse altar. Eu tenho que reformar o altar. Ele reforma aquele altar. O sacerdócio individual é uma função acima de todas as funções na casa de Deus. Lembre-se disso. A palavra diz que cada um de nós somos um sacerdote. Você é sacerdote do Senhor. Você precisa estar atento ao que você está colocando sobre o seu altar. Quando você oferta algo a Deus, você está assumindo o papel de sacerdote. Porque você está colocando o seu sacrifício, a sua oferta, sobre o seu altar. Lembre-se disso. É preciso que nós assumamos a nossa função de sacerdote. Porque a Bíblia diz que você é sacerdote do Senhor. 1 Pedro 2,5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus. Mas vós sois gerações eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Elias, de profeta a sacerdote. Você passa de membro a sacerdote quando você coloca a sua oferta no altar. E é interessante quando nós olhamos para Elias, porque ele assumiu ali a função de sacerdote sem deixar a função de profeta. Sem deixar a função de profeta. Ele colocou no altar a sua oferta, porque ele, como sacerdote, ele queria agradar a Deus. E ele, como profeta, estava falando para aquele povo à sua volta que Deus era o Senhor, só a Deus eles deveriam servir. Então ele não deixou de ser profeta quando ele assumiu a função de sacerdote. Você é profeta do Senhor, você é sacerdote do Senhor, você é adorador do Senhor, você é servo do Senhor. Você não deixa de fazer uma coisa quando está fazendo outra. Na função de sacerdote, pensou como sacerdote. Sacerdote que não oferecia sua oferta em qualquer altar. Quando você coloca alguma oferta diante de Deus, você precisa pensar como sacerdote. Não pensar como um membro da primeira igreja batista do Riachuelo. Não pensar como alguém que participa da equipe de cânticos, ou da equipe de louvor, ou de outro ministério da igreja qualquer. Você tem que pensar como sacerdote. E o sacerdote não coloca a sua oferta em qualquer altar. Foi preciso restaurar o altar para que ele oferecesse, a sua oferta. A importância da reconstrução do altar. A integridade havia sido abalada. Muitas das vezes a nossa vida é abalada, irmãos, por N questões. E Deus, Ele restaura esse altar. Ele nos ajuda a restaurar o altar. O verso 30 diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele.
E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Que havia sido derrubado. Se você tiver alguma estante, armário, né, para reformar, pode chamar o Fernando. Não estou aqui fazendo propaganda não. Mas ele vai fazer uma reforma desse móvel seu e vai ficar maravilhoso. Vai ficar uma reforma espetacular. Mas se você precisar restaurar a sua vida, não chame Fernando não. Se você precisar restaurar a sua vida, não chame pastor não. É o Espírito Santo de Deus que é o restaurador de vidas. É Ele que restaura a nossa vida quando Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O restaurador é o Espírito Santo de Deus. A integridade havia sido abalada. Ali, Elias pôde restaurar aquele altar. Ele era sacerdote. Você vai assumir parte da obra da restauração do seu altar. Mas é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra. Você vai precisar trabalhar sim. Mas o Espírito Santo de Deus é que vai ser o reformador final. Aquele que vai dar o toque final no seu altar. O Senhor contempla o nosso altar. O Senhor contempla o nosso altar. É interessante pensarmos porque Elias, além de reformar o altar, ele deu uma ordem ao povo. Faça uma vala em torno do altar. A Bíblia chama de rego, né? Faça uma vala em torno do altar. E Elias manda encher jogar a água sobre a sua oferta, jogar água sobre o altar, de tal forma que ficou cheio, né, de água, tá? De tanta água que foi jogada. Por que Elias jogou água ali, irmãos? Às vezes a gente precisa parar para pensar, não questionar, mas tentar entender o porquê das coisas. Elias podia simplesmente clamar, orar, e Deus descer fogo do céu e consumir aquele sacrifício que estava no altar. Talvez ele pensou, não, isso é fácil para Deus, eu vou jogar água. Eu vou jogar água para dificultar um pouco a ação de Deus. Às vezes nós fazemos isso no nosso altar. Nós dificultamos um pouco a ação de Deus na nossa vida. Não que Elias quisesse ali como propósito ali dificultar, mas ele queria mostrar às pessoas que estavam ali que nada é impossível para Deus. O seu altar pode estar cheio de água, que Deus vai agir. O fogo do Espírito Santo de Deus vai consumir a sua oferta, vai consumir tudo que você colocar. Foi isso que Elias queria mostrar ali àquele povo e mostrar àqueles profetas de Baal, que ele servia a um Deus vivo. Queria consumir o sacrifício, o altar e a água junto. A pedra virou pó. O Senhor contempla o nosso altar. O Deus que contempla o altar de seus adoradores após colocarmos o sacrifício e clamarmos. Elias não colocou a sua oferta apenas e foi embora. Elias clamou a Deus. Elias buscou a Deus. Quando você coloca a sua oferta de adoração no seu altar, que é a sua vida, você precisa buscar a Deus. Você precisa clamar a Deus. Senhor, a minha oferta está aqui. A minha oferta está aqui. Senhor, eu não estou negociando contigo, porque só Tu és digno da nossa adoração, da minha adoração. A minha oferta está aqui. E Deus vai contemplar a sua vida. Deus vai contemplar o seu altar. Porque quando Elias clama, Deus contempla o altar e desce fogo do céu. E destrói tudo que estava ali. Ele consome tudo que foi ofertado ali. Não podemos deixar que dúvidas impeçam de entender a atuação de Deus no nosso altar. Elias não queria deixar dúvidas, por isso ele encheu de água. Por isso que eu digo, ele tentou dificultar um pouco a ação de Deus, mas não para impedir Deus, para que Deus pudesse mostrar àquele povo que ele era e é o Deus dos impossíveis. Aquela água também seria consumida. Elias tinha certeza disso. O que você tem feito com o seu altar? Será que tem colocado alguma dificuldade? Será que você está querendo ver, né, o poder de Deus realmente? Ou você está colocando alguma dificuldade no seu altar porque ainda não entendeu como trabalhar o altar? Não trabalha não. Não trabalhe o seu altar não. Deixe que o Espírito Santo trabalhe. Só apenas autorize a Ele. Diga para Ele, Senhor, Espírito Santo, eu te permito restaurar o altar. E deixe que Ele trabalhe. Às vezes você vai... O altar, ele sente as marteladas. Ele sente os pregos. Ele sente a dor. Talvez você vá sentir isso como altar. Se colocar no lugar do altar. Ter empatia é se colocar no lugar do outro. Então quando você se colocar no lugar do altar e dizer, Espírito Santo, restaura esse altar,
Ele vai restaurar, mas a moda dele. A oração do ofertante diante do altar. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu, ó Senhor, és Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração. Aí o 38 diz: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, olha, o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, que estava em volta do altar. Olha que Deus que você serve. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias não queria dificultar Deus não, irmãos. Elias queria mostrar ao povo que o Senhor é Deus. Isso que ele queria. A resposta de Deus é vista no altar quando esse altar está agradável ao Senhor. O altar da nossa vida precisa estar agradável ao Senhor. Precisa estar. Porque Deus pode até contemplar a oferta. Você pode até trazer a sua oferta. Mas é Deus que vai recebê-lo. É Deus que vai usar essa oferta. A igreja usa através da orientação de Deus. Mas Ele vê o seu coração quando você coloca a sua oferta. O altar da nossa vida precisa estar agradável ao Senhor. E quando Elias restaurou aquele altar, ele ficou agradável a Deus. Conclusão: Deus não aceita sacrifícios em altares que não estejam restaurados. Se ele já foi quebrado, é claro. Somos todos sacerdotes do Senhor. Restauremos o nosso altar. Você é sacerdote. Faça como Elias. Restaure o seu altar. Dia 31 é o dia da reforma. Aproveite e avalie as condições do seu altar. Reforme o seu altar. O Espírito Santo é esse reformador que eu quero indicar para você. O Espírito Santo é o melhor reformador de altar que a gente tem, para que você possa colocar a sua oferta e ela ficar ali agradável ao Senhor, juntamente com o altar. Porque não é só a oferta que precisa ser agradável ao Senhor. O altar também precisa estar agradável ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus é o melhor restaurador que podemos indicar para você. Deixe que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. Que Deus te dê uma semana abençoada e de restauração. 31 de novembro, lembre-se disso. Não lembre do Halloween, não. Lembre-se que é o dia do Evangelho, é o dia da reforma. E agradeça a Deus por isso, porque alguém teve coragem de chegar naquele dia, 31 de outubro de 1517, e ir contra toda autoridade que estava não aceitando o que havia sido entendido. E não só Martinho Lutero, mas todos os reformadores. Martinho Lutero fica conhecido porque ele chega no castelo de Wittenberg e crava na porta do castelo as suas teses, defendendo de onde nós precisamos entender as 5 solas, que é os 5 princípios principais da reforma. 5 princípios. Entenda isso e busque a reforma do seu altar. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai. Porque, ó Pai, são 502 anos, ó Pai. Mas entendemos, ó Pai, que a tua igreja precisa de uma reforma, ó Pai. O Evangelho no Brasil, ó Pai, precisa de uma reforma, ó Pai. Como todo o país, ó Pai, precisa ser reformado, ó Pai, e transformado, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Então, ó Pai, usa a tua igreja, ó Pai, para que ela possa participar dessa reforma, ó Pai, nesse país, ó Pai. Mas, ó Pai querido, restaura a tua igreja, ó Pai. Restaura, Pai querido, transforma cada um de nós, pois a tua igreja somos nós. E é esta igreja que o Senhor Jesus virá buscar. Esta igreja que será levada para estar contigo um dia, Pai. Cuida de nós como igreja. Restaura o nosso altar, ó Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, que a graça do nosso Deus, que as consolações do Santo Espírito de Deus, que o amor de Jesus Cristo esteja com a primeira Igreja Batista do Riachuelo, com aqueles que nos visitam nesta manhã, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Que Deus nos dê um restante de domingo de reformas e logo mais 18h30 possamos estar aqui adorando novamente o nosso Deus. Amém.